qual o andamento do fair play financeiro aqui no Brasil? Montaram uma comissão formada por presidentes de clubes e agora no mês de novembro eles devem redigir o texto final desse fair play para aplicá-lo a partir do Campeonato Brasileiro de 2026. Então, assim, só para vocês entenderem, o fair play financeiro passará a valer a partir do ano que vem, as diretrizes estão sendo definidas. Os clubes vão poder gastar quanto do orçamento com o futebol? 80%? 75%? 90%? Quantos anos os clubes terão para fazer essa... para implantar de forma definitiva o fair play? O fair play vai sendo implantado com o decorrer do tempo. É possível que em 2026 só uma ou duas medidas sejam aprovadas. E aí, por exemplo, déficit zero é uma coisa que vai ser imposta nos clubes. Os clubes não vão mais poder ter prejuízo, sob o risco de serem rebaixados. Mas não se sabe ao certo se já nesse primeiro ano isso passa a valer ou se isso acontece a partir do segundo ano. Tá? Então, aguardar cenas dos próximos capítulos. No mês de novembro teremos novidades sobre o tema. Tá? Nicola, por exemplo, o Flamengo ganha a Libertadores e o Palmeiras ganha o Brasileiro. Quantas vagas abrem para a próxima Libertadores? Título do Brasileiro não muda, não abre vaga, tá? São os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil que alteram. Então, assim, a gente precisa entender que a gente parte de um G6. Se um time que for campeão da Libertadores estiver no G6, ele vira G7. Se um time for campeão da Copa do Brasil e estiver no G7, vira G8. Se o time que for campeão da Sul-Americana estiver no G8, viraria G9. O que é certo é que o Galo, que pode ser campeão da Sula, não faz parte dessa relação de primeiros na tabela. Então, via Sul-Americana, a gente não deve ter acréscimo de vaga. Na Copa do Brasil, se, por exemplo, o Corinthians ganha a Copa do Brasil, o Corinthians não faz parte dos primeiros, né? Então não daria vaga. O Vasco, o Fluminense brigam para estar nesse G6, G7 ou G8, e o Cruzeiro já está no G6, tá? Então só para vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona essa contabilidade. André Taide Nicola, Maurício Lemos não vai continuar no Vasco ano que vem. Qual o zagueiro especulado para substituí-lo? Tem alguma notícia? André, estou sendo bem sincero com você. Todos os nomes divulgados recentemente no Vasco, todos eu não consegui confirmar nenhum. Todos, inclusive, parecem especulação. E que não vão se confirmar. Renan Lodge, o Lerma, o Elinho, são caras hoje acima da realidade financeira do Vasco, tá? O Vasco tem feito movimentos super legais, interessantes, com reforços que chegam de graça ou quase de graça, e esses atletas que eu citei, todos extremamente caros. Ah, Nicola, o Lodge está livre, mas ele tem mercado na Europa e está cogitando ganhar mais do que ganhava na Arábia Saudita. O Lemos não tem por que ficar, jogador bastante abaixo, já tinha deixado isso bem claro enquanto jogava no Atlético Mineiro, foi para o Vasco, teve pequena importância num primeiro momento, mas enfim, não é jogador também para o Vasco, certo? Nicola, o que acha da recuperação do Vasco? Será que dá para pegar G6 na sua opinião? Hoje a distância do Vasco para o Fluminense é de 5 pontos. Eu confio hoje mais no Vasco do que no São Paulo. Deixa eu ver os próximos jogos do Vasco. Contra o São Paulo em casa, né? São Januário, domingo, com o São Januário lotado. Depois disso, o Vasco pega... Quer ver? Vasco e São Paulo. Beleza, tá aqui. Domingo 20 e 30. Horário péssimo, cara. Aí na rodada seguinte, Vasco e Botafogo. Confronto direto no Engenhão. Muito importante. Depois o Vasco recebe o Juventude. Jogo bom pro Vasco. Depois o Vasco visita o Grêmio. Já é um pouco mais chato, mas dá pra fazer ponto. Aí depois o Vasco visita o Bahia. Jogo duro. Recebe o Internacional, jogo para fazer 3 pontos, recebe o Mirassol e fecha a sua participação contra o Atlético Mineiro, provavelmente é o Galo focadíssimo na Sula, enfim, já com a vida livre. Cara, dá para sonhar. Nicola, e a compra do Vasco pela Crefisa, alguma novidade? E os bastidores estão bem quentes para o seu Januário. Dani, no caso, né? Dani, eu não vejo nenhuma possibilidade de a Crefisa comprar o Vasco antes do fim do mandato da Leila Pereira, dezembro de 27. E é bastante tempo para o Vasco ficar sem um dono, né? É impossível, é impensável que a gente tenha a Leila presidente do Palmeiras e o marido dela dono do Vasco. Isso dentro do Palmeiras repercutiu, logo que surgiu essa possibilidade, de maneira muito ruim mesmo. Tá? Então, eu não boto fé nessa história. O Jair Crispim, boa noite, Nicola. Notícias do Vasco.
Bora lá. Sobre contratações, tudo que está sendo divulgado é muito especulativo. O Vasco quer avaliar com calma o fim da temporada para pensar que caminho tomar. Essa decisão vai passar muito por Libertadores ou não, e o Vasco está em duas frentes para ir para a Libertadores. Pela Copa do Brasil, onde é semifinalista, se for campeão vai para a Libertadores, ou também pelo Campeonato Brasileiro, e o Vasco entrou forte na briga pelo Campeonato Brasileiro. Diante desse cenário, falar em reforço nesse momento é antecipar etapas, e importante, o Fernando Diniz não é um cara que fica cobrando reforços. Fernando Diniz é bem low profile em relação a isso. Ele gosta de trabalhar com o que tem, não fica indicando nem enchendo o saco da diretoria, tá? Nicola, hoje o Vasco é o melhor time do Brasil? A pergunta é do Paulo Mota. Paulo, no recorte de outubro, acho que dá para dizer que sim. O Vasco é líder do retorno ao lado de Palmeiras e Mirassol. O Vasco vem numa sequência de 5 vitórias nos últimos 6 jogos. No mês de outubro, sim. Ele é melhor que o Flamengo? Não. É melhor que o Palmeiras? Não. É melhor do que o Cruzeiro? Não. É melhor do que o Mirassol? E, cara, o Mirassol é uma coisa louca, né? Deixa eu só falar rapidinho no Mirassol. A folha salarial do Mirassol, incluindo atletas e comissão técnica, é de 4 milhões de reais por mês. Um detalhe, esse valor já inclui impostos. O que os caras estão fazendo, se o Vasco merece aplausos, elogios, o Mirassol merece muito mais, cara. O trabalho dos caras do Mirassol, e aí a gente precisa lembrar do presidente do clube, o Juninho, é um trabalho espetacular, porque os caras estão fazendo muito, mas muito, mas muito com bem pouco, tá? Nicola, sabe como é que anda a renovação do Ryan no Vasco? Fase bem avançada, Eduardo Matias. Renovação bastante avançada, a tendência é que esse acordo seja anunciado em breve. O Ryan muito, mas muito grato ao Vasco, tudo que ele conseguiu graças ao Vasco. E essa renovação é importante porque o Ryan entra no último ano de contrato. O vínculo dele se encerra em dezembro de 26. E para evitar qualquer transtorno ou problema, renova-se agora e vende ele na metade do ano. O único ponto é que toda vez que o Vasco renova o contrato, ou quase toda vez que o Vasco renova, o Vasco vai cedendo percentuais ao atleta. Isso pode acabar determinando, quando da venda do jogador, um percentual menor para o Vasco e maior para o atleta, tá bom? O Fabrício Valentini. Boa noite, Nicola. Meu Vascão em alta. Só notícias boas. Pois é, né, cara? Que virada. Recuperação judicial assinada, reforma de São Januário e fechando com a Nike para virar a marca mundial. Pedrinho sensacional, sem falar que trouxe a Admar. É muito louco, porque na metade do ano o Pedrinho era tratado como um dos piores presidentes, não pelo Fabrício, tô contextualizando, né? Mas o torcedor do Vasco, em geral, tratava o Pedrinho como um dos piores presidentes da história. Muita gente até colocando em xeque a índole do cara, que pode ter todos os defeitos, mas é muito sério e nunca roubaria o Vasco, né? Aí o Admar chega, faz uma baita janela, o time melhora, o potencial construtivo do Vasco, que há muito tempo dependia de um acerto, parece que foi concluído, a recuperação judicial sendo assinada e as coisas entrando nos eixos, né? São passos mais lentos, mas é uma construção que vai aos pouquinhos sendo definida e avançando.